noite, queridos, sejam bem-vindos. Hoje à noite nós estamos iniciando o nosso culto com louvores, adoração, palavra e oração. Fique conosco. Que bom que você está com a gente, seja muito bem-vindo. Deus tem algo para realizar no seu coração. Enquanto você espera, compartilhe aí para os seus amigos. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Assim você abençoa mais pessoas. E quando você puder, esteja aqui conosco. Bem-vindos! Deus te abençoe. Glória a Deus, amém? Todo mundo feliz aí? Vamos falar da palavra de Deus, Filipenses, abra aí, capítulo 4, verso 11. E se você quiser hoje, anote. Você que está em casa, anote no caderninho. Mas você que está aqui, anote no seu celular, porque você precisa, para a gente fixar bem uma mensagem, quando a gente ouve e a gente escreve a mensagem. A pastora até vai colocando para o pessoal do Face e do YouTube, ele vai colocando alguns pontos, alguns tópicos, mas você que está aqui, você não tem, então, apesar que agora a gente pode ir lá no YouTube e assistir a mensagem inteirinha, né, gente? Então, assim, mas só que anota aí, amanhã de manhã você dá uma lida nos principais pontos aí do que Deus quer falar conosco nesta noite. Filipenses capítulo 4, verso 11, abre então a palavra do Senhor. Olha só, se eu sumir aí, tá, gente? É porque eu fico pra frente. Então, olha só. Filipenses 4:11 fala assim, não estou dizendo, Paulo falando, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, fala assim comigo, o segredo. Hoje nós vamos aprender o segredo do quê? De viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Fala assim, amém, Jesus. Hoje nós vamos aprender o segredo, que não é segredo, é de viver contente em toda e qualquer... Quem quer aprender esse segredo? Hein? De viver contente em toda... Você quer aprender o segredo? Fala aí pra mim, você que está aí nas mídias sociais. Você quer aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? Aprender com Paulo? Aprender com mais um homem aí que nós vamos citar e falar durante a mensagem? Aprender a palavra de Deus, os mistérios do Senhor, a estudar a palavra de Deus e ser felizes aqui enquanto nós estamos aqui nessa terra, enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Quem quer? Manifesta aí um oi, já que eu não consigo ver um sorriso, só as expressões aí. Então, viver contente, dar um sorriso dentro dessa máscara para você. Isso, vai ter que dar um sorriso e dando gargalhada. Sim. Que daí a gente pode saber que você está rindo, né, gente? Então, assim, que agora eu já assim, mas não vê. Então, olha só. Para que isso aconteça, então, para a gente entender a viver contente, como viver contente, nós precisamos entender algumas coisas, não é? Então, o que é viver contente? O que é ser contente? Ser feliz, né? Um estado de satisfação, felicidade, estar satisfeito. Mas a gente precisa entender algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui, a partir dos estudos que nós fizemos e... Tem muito mais, mas algumas delas que nós vamos citar nessa noite. Então anota aí primeiro. Então o que nós precisamos entender primeiro antes de nós entrarmos na mensagem? Que todos, anota aí, todos nós, todos, eu e você, estamos sujeitos a aflições, sujeitos a problemas, sujeitos a tempestades. Gente, ricos e pobres, todas as raças, nações, todos, absolutamente todos, passam por problemas. Pastora, eu pensei que a senhora não passava por problema. Quem dera. Todos nós, olha para a pessoa que está ao seu lado, atrás de você, isso, bem longe, que vocês estão aí, estão tudo longe, cada um de vocês aqui, você que está na sua casa, eu creio que já passou por algum problema.
como diz o Manezinho, com perrengue na sua vida, né? Então já passou por problemas, por situações difíceis. Nós estamos passando uma situação difícil? Isso mudou para quem é rico e pobre? O rico não passa só, não, é todos. Então nós precisamos entender isso, que as pessoas muitas vezes não entendem que situações, problemas, circunstâncias difíceis, nós estamos sujeitos, nós vivemos neste mundo. Mas quando nós temos o Senhor, o que acontece? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece em Deus. Então nós vamos entender essa diferença aí. Então todos nós temos problemas financeiros, familiares, relacionamentos, de tudo um pouco, né? Nessa pandemia aí surgiu tanto problema que eu nunca vi na minha vida, né? Dá para pendurar e escrever que uns que a gente nem entendia, a gente começou a entender. Foi criados novos problemas, né? Outros ficou um pouco mais forte, mas nessa pandemia aí nós vimos muitas coisas, mas nós vamos vencer no nome de Jesus. Então primeiro é o que, gente? Todos nós temos aflições. Todo mundo já entendeu isso. Disse, pastor, a senhora nem sabe o quanto, né? Segundo, nós precisamos ter propósitos divinos bem definidos, e nós vamos falar hoje sobre propósitos. Então assim, saber quem eu sou. Então nós cantamos aqui, foi uma canção, a gente escolheu essa canção para cantar, porque nós precisamos saber quem nós somos, a nossa identidade. E a nossa identidade, o nosso valor, quem nós somos, nós encontramos em quem? Em quem? Em Deus. Então nós temos valor, temos identidade, somos filhos de Deus, amados do Senhor. Então nós precisamos entender, e eu creio aqui, todos nós sabemos disso, somos cristãos. Nós entendemos a nossa identidade. Se você não entende ainda, a gente está aqui para te ajudar. Vai dizer que você é amado, você é filho, você, meu Deus, você é amado do Senhor. Jesus morreu na cruz por você. Como você tem valor? Como eu tenho valor para o Senhor? Então entender quem eu sou. E eu preciso alinhar então o meu propósito, o que eu nasci para fazer, ao meu destino, para onde eu quero chegar. Vocês entenderam? Então assim, eu preciso, segundo, ter propósitos divinos bem definidos. Então eu entendo quem eu sou, eu alinho o meu propósito ao meu destino, e eu vou encontrar então o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Mas eu vou falar nisso aí mais pra frente. E terceiro, anota aí, nós termos entendimento da soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é poderoso. Eu preciso fazer o quê? Confiar em Deus, orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Ele que fortalece a minha vida, é Ele que faz tudo em mim, tudo é Deus. Ele é o tudo em nós. Quando nós entendemos essa soberania, e é Ele que move todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que eu preciso confiar? Eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso colocar a minha vida diante daquele que sabe toda a minha história. Ele sabe, Ele entende, Ele compreende, Ele já viu o meu futuro, Ele já sabe tudo de mim. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso me fortalecer naquele que tem poder, que é o Senhor. Então, entenderam? Primeira fase aí, eu preciso o quê? Entender que nós temos problemas, e temos problemas, e vamos passar e não vai acabar. Então assim, quando termina um, começa outro. Cada nível que a gente vai subindo, os problemas vão aumentando. Segundo, eu preciso entender o quê? Quais são os propósitos divinos para a minha vida. E terceiro, eu ter entendimento da soberania de Deus. Então nesta noite, o tema central da nossa mensagem é: somente quem tem propósito divino bem definido não paralisa diante do mal, vive contente em toda e qualquer situação, pois confia no Deus que fortalece. Agora anota essa frase inteira aí. Então, somente quem tem propósito divino bem definido não paralisa diante das situações do mal que acontece, das aflições, mas vive o quê? Satisfeito, feliz, contente em toda e qualquer situação, pois confia no Deus que fortalece.
Quem confia no Deus que fortalece? Quem quer viver o seu propósito nessa noite? Você quer? Você que está em casa, você quer viver o seu propósito nessa noite? Quer? Então anota aí. Você também, para eu poder tomar uma água. Vamos lá então, gente? Primeiro então, escreve aí. Primeiro nós vamos entender o nosso propósito. O que é o propósito? É o que eu nasci para fazer. O motivo pelo qual eu existo. O que me traz prazer, satisfação em fazer é o meu propósito de vida. E Deus, Ele coloca no meu coração o propósito. Então é Deus. Como é que eu... Ai, pastor, eu não sei. Eu não entendo. Eu não sei qual é o meu propósito. Então, vai para Deus. Começa a orar. Começa a entender a sua vida. Eu sei que tudo vem de Deus. Eu sei que Deus move a minha vida, sou filho dele. Qual é o propósito dele para a minha vida? Eu vou lá, eu vou orar. E daí, conforme eu vou orando, eu vou olhando para a minha vida e eu vou entendendo na minha vida o que me traz alegria, que eu gosto de fazer e me traz alegria, me traz satisfação, eu fico feliz. E quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, eu começo a viver o meu propósito. Por exemplo, eu sei qual é o meu propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? Fazer o que estou fazendo. Eu amo fazer isso. Eu amo ajudar as pessoas. Eu ajudo ao outro. Eu amo conversar. Como diz o Lucas, ontem eu mandei mensagem para mais de 100 mulheres. Se você não, até aqui, você que está em casa, você não recebeu a minha mensagem ontem, porque eu abri uma agenda de oração só para as mulheres, né? Os pastores ficam com os homens ali, eu vou pegar só os mulheres. Se você não recebeu essa mensagem, vou pegar a Flavinha, né, Flávia? Vai lá e passa teu celular para a Flávia. E a Flávia passa o número do meu celular e você precisa cadastrar o meu número no seu celular, senão você não vai receber. Não sei se vocês entendem, você precisa cadastrar o número do celular. Então você que está em casa, cadastre o meu número lá e você vai receber, que eu vou conversar contigo e a gente entra aí na intercessão, na oração. Tá? Então cada um vai, a gente vai orando. Então é isso que eu amo fazer. Eu sei, eu me formei em outras universidade, faculdade e etc. Mas tudo que eu fiz na minha vida me levava para o meu propósito. Para aquilo que eu tinha que fazer, que era o quê? Ajudar as pessoas, ministrar na vida das pessoas, cuidar de vidas, cuidar de pessoas, abençoar. Então esse é o meu propósito de vida. Então eu vivo isso. Isso me traz o quê? Satisfação, alegria? Sim. Então eu sei que é esse o propósito de Deus na minha vida. O que mais? Eu sei também que isso beneficia outro. Então todo propósito de vida, o divino, ele vai beneficiar, ele vai ajudar, ele vai trazer o bem para outra pessoa. Então eu sei que eu estou no meu propósito. Amém? Entenderam? Ai, pastora, mas eu ainda não cheguei no meu propósito, ainda não sei, eu estou fazendo outra coisa na minha vida, e o que eu amo fazer é ser administrador, e hoje eu estou ali fazendo contabilidade, não é o caminho. Então assim, ó gente, vai andando devagar, vai alinhando a sua vida ao seu propósito. Amém? Estão entendendo? Parte prática da mensagem, né? Então vai alinhando a sua vida ao seu propósito. Ai, pastora, eu amo fazer isso, Deus me chamou para isso, mas eu estou fazendo outra coisa. Então começa a caminhar em direção àquilo que você deseja, aquilo que está no seu coração, aquilo que você foi chamado para fazer, e faça. Aí você vai ter alegria e satisfação. Isso ajuda outros? Nossa, então isso vai trazer prosperidade para a sua vida, vai trazer alegria para a sua vida, vai trazer satisfação para a sua vida. É assim que funciona. Por isso que eu preciso entender então o meu propósito. Amém? Já pensaram? Ai, pastor, não sei, não entendi. Então leia mais. Ore, leia a respeito disso, entenda isso, porque quando você consegue colocar o que você deseja, o motivo pelo qual você nasceu, aquilo que você precisa fazer na sua vida, muita coisa muda, muito problema é resolvido.
Muita coisa que está desalinhada na sua vida começa a se alinhar. Vocês entenderam? Então eu preciso saber o motivo pelo qual eu nasci. O que Deus colocou no meu coração para eu fazer? Bem? Todo mundo entendeu? Passou? Entendi. Não entendeu? Manda ali no WhatsApp que a gente vai conversar. Então assim, eu entendo o meu propósito. Se não estou vivendo, eu vou alinhar a minha vida ao meu propósito. Não sei ainda. Consulte a Deus, ore ao Senhor, busque isso na sua vida. Isso é muito importante na sua vida. Homens e mulheres de Deus, cada um que chega lá no seu lugar, ao seu destino, eles têm um propósito bem definido. Eles sabem o que estão fazendo, eles sabem o que querem. E a gente precisa entender isso. Senão, qualquer tempestade que acontece por aí, derruba você, paralisa você, para você. Por quê? Porque você não sabe para onde você está indo, não sabe o que fazer. Mas hoje, nasce nós aqui, todos, cada um de nós, com sonhos, com propósitos bem definidos, propósitos divinos em nossas vidas, para crescermos, para prosperarmos, para sermos felizes e satisfeitos diante do Senhor e da nossa família, em tudo que nós fizemos, as pessoas ao nosso redor. Amém? Quem quer? Então, escreve aí, eu quero, eu desejo na minha vida. Então, vamos lá. Então, primeiro é o quê? Entender qual é o meu propósito, o motivo pelo qual existo, o que me traz prazer e alegria em fazer. Eu entendi, pastor, eu sei qual é. Segundo, o que acontece? Nada consegue tirar você do propósito. Quando você entende isso, nada consegue tirar você do seu propósito. Nada. Vamos para Paulo? Olha só, Romanos capítulo 8, verso 35. Paulo, grande homem de Deus. Bem, Paulo foi chamado e cumpriu o seu propósito. Ele teve um chamado diante do Senhor, de Jesus, e cumpriu o seu propósito. Paulo viveu muitas aflições, muitos problemas, mas nada desviou, nada paralisou o propósito dele na vida dele. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O meu propósito alinhado a Deus, nada me separa do Senhor, daquele que me fortalece. Quando eu tenho um propósito bem definido, olha, eu sei para onde vou, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho um Deus que me fortalece, um Deus que está comigo, eu estou seguro, eu sei quem sou e eu sei que Deus está comigo, porque é o propósito dele que está dentro do meu coração. Por isso eu me mantenho o quê? Firme. Nada me derruba, porque nada, aqui ele fala tanta coisa. Eu sou mais do que vencedor, que Paulo fala aqui, olha, por todas essas coisas. Então assim, Covid-19, tornado, não, ciclone, Deus me livre, tornado, né? Ciclone, crise financeira, relacionamento destruído, nada pode me separar do amor de Deus, nada me separa daquele que colocou o propósito dele dentro do meu coração, e eu vivo o propósito do Senhor para ajudar as pessoas, para viver satisfeito e feliz em toda e qualquer situação. É assim que a gente tem que viver. Amém? Amém? Quem está vivo aí, diz amém. Aleluia. Preste muita atenção, não se, porque a mensagem ela é mais, né?
Bem intelectual hoje a mensagem. Olha só. Vamos para Neemias, então? Falamos de Paulo. Agora eu vou contar. Neemias era o cara, né? Neemias é um grande administrador. Então abre lá a palavra de Deus em Neemias capítulo 1. Gente, mas olha o que eu vou contar para vocês aqui. Olha que coisa mais interessante da vida de Neemias. Neemias foi aquele que reconstruiu os muros de Jerusalém. Todo mundo conhece a história? Se não conhece a história, leia Neemias. Leia, você que está nas mídias sociais, está na sua casa, não conhece a história. Eu amo, eu já li livros sobre a vida de Neemias, o que ele fez. Eu já li o livro de Neemias, eu li livros a respeito, né, biografia de Neemias, mas eu li o livro de Neemias aqui da Bíblia, eu acho que mais de 15, 20 vezes esse livro. De tanto que eu amo e de tantas coisas que estão ali, segredos que saltam aos olhos daquele que quer crescer. Então, Neemias é top das galáxias. Então, olha só. Neemias, ele estava ainda, ele era um escravo, ele servia ao rei Artaxerxes. Nome para o seu próximo filho. Né? Artaxerxes. Então não consegue nem falar Artaxerxes. E ele servia esse rei porque todo o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Todo mundo conhece essa história, que eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente vai entrar aqui nas minúcias aqui. E o que aconteceu? Jerusalém foi destruída, totalmente destruída. E Neemias, ele vivia então em outra província, em outro reinado, e Jerusalém já tinha se passado todos os anos, já havia de tantas profecias que foram dadas, já haviam reconstruído o templo dentro da cidade de Jerusalém, estava reconstruída por, acho que Esdras estava lá também, e reconstruíram os muros, o templo, só que o povo que estava dentro da cidade estava atormentado, triste, apavorado, com medo, porque os muros da cidade é que protegiam a cidade naquela época. Hoje não tem muros ao redor das cidades, mas naquela época as cidades eram protegidas pelos muros, e os muros estavam todo quebrado, estragado, e eles estavam à mercê dos inimigos, de invasores. Então o povo estava amedrontado. E Neemias, ele era copeiro deste rei. Ele servia este rei, servia as bebidas, servia ao rei. Neemias vivia o seu propósito de vida? Vivia? Não. Neemias foi chamado para outro propósito. Olha só que coisa interessante. Mas ele fazia bem o que ele fazia? Fazia ou não fazia? Quem conhece a história? Sim, com excelência. Por isso que se você ainda não está no seu propósito, ainda fazendo aquilo que você foi chamado, para fazer, e no seu propósito de vida, você ainda não chegou, ainda não está ali, faça com excelência o que você está fazendo, porque Deus enviará no tempo certo as pessoas certas para te conduzirem para o seu propósito. O tempo certo chegará, a oportunidade certa chegará na sua vida, se você faz com excelência as pequenas coisas que você tem nas suas mãos. Mas um dia, olha só o que aconteceu. Vamos ler comigo? Ele era o copeiro do rei. Então, capítulo 1, verso 2. Eu vou ler aqui no meu, eu já coloquei aqui o versículo. Hanani, um dos meus irmãos, ele estava lá servindo o rei, e quem foi visitar foi um dos irmãos dele. Veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Tinha problema lá, gente? A Covid-19 estava lá?
Acho que era Covid que chegou lá naquele lugar. Estava tudo destruído, né? Então estava naquele lugar. E olha só o que aconteceu. Ó. Quando eu ouvi essas coisas, versículo 4, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Gente, Neemias ouve essa mensagem. Que aquele povo, estou aqui, gente, estou aqui. Aquele povo que estava em Jerusalém, estava aflito. Você leu comigo aqui? Aflito, com problemas, cheio de coisa acontecendo lá dentro da cidade, estavam com medo. Ponto. Entenderam? Isso. Aí ele ouve o quê? Ele ouve este problema. E este problema é o chamado dele para viver o seu propósito. Olha só, pensa comigo. Foi um problema que estava acontecendo lá, que colocou Neemias no seu propósito. Esse problema terrível que estava acontecendo lá, ardeu no coração dele o quê? A necessidade de ajudar o povo, de reconstruir os muros, de fazer algo pela vida do povo dele. E isso motivou ele ao quê? A se alinhar ao seu propósito. E ele começa então a fazer o quê? Ele começa a orar, a jejuar, a chorar. Tem o tempo de choro? Tem o tempo do... Aconteceu o problema, chorei, e agora o que eu faço? Lamentei, e agora o que eu faço? Eu vou jejuar, eu vou orar, e eu vou organizar então a minha vida. Tem que chegar nesse nível de organização. Eu saber o que eu vou fazer, vou organizar. E ele então monta toda uma estratégia, ele com Deus, porque Deus coloca dentro do coração dele o propósito divino da vida dele, e ele coloca toda essa estratégia no coração. Eu vou te provar isso. Olha só, quando ele chega para o rei, para servir, ele chega como nunca antes chegou. Ele chega triste, e o rei olha para ele, estava a rainha junto, e já, a mulher estava junto, né? Nunca você me serviu dessa maneira, o que está acontecendo? Ele disse, olha, como que eu posso estar feliz se lá na minha cidade os muros estão destruídos? Assim, ele contou a história para o rei. E o rei disse assim, tá, mas você é muito bom, você é um bom funcionário. Nossa, você é top, o melhor que eu tenho aqui, eu confio em você, você que me serve, né? Eles tomavam antes a bebida para ver se estava envenenada, o rei poder tomar depois, né? E você é o que me serve aqui, eu confio em você. O que você quer fazer? Opa! Olha, eu quero ir lá. Já tinha organizado sua vida? Tinha ou não tinha? Tá comigo? Tinha ou não tinha? Fala assim, sim. Olha aqui, rei, eu quero ir lá, eu quero ajudar o povo. E para eu ir para lá, se o senhor puder me dar cartas para eu poder atravessar, eu poder ir, fazer. Quanto tempo você vai demorar? Eu vou isso. Ó, ele já tinha tudo planejado. Olha só. Quando Deus nos dá algo, nós sentamos e planejamos, porque logo a oportunidade chega para fazermos e caminharmos o nosso propósito. E ele começa então e fala com o rei. E o rei, o que ele faz? Gente, assim ó. O rei pega e ele ajeita tudo e abençoa ele e coloca tudo na vida dele e motiva ele, diz assim, olha, você pode ir, eu vou te dar as cartas, e além das cartas, eu ainda vou te dar isso, para você ir e você ajeitar aquele negócio. Além das cartas, ele conseguiu mais um tanto de coisa. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, Deus, ele inclinou o coração do rei favorável a Neemias. Deus pode fazer isso com as pessoas ao seu redor. Pode colocar a vida das pessoas, daquele que você trabalha, daquele que vai te ajudar, de um facilitador na sua vida, eles inclinarem o coração para você e te ajudar, te abençoar, te colocar dentro do teu propósito. Deus pode fazer isso na sua vida. Ai, pastor, sim, as boas conexões. O Jeff estava falando, contando testemunho de um cantor, não vou falar quem, né? Mas estava falando do testemunho de um cantor que quebrou umas 3, 4 vezes, né? Faliu umas 4 vezes.
E ele estava lá, perdido na sua vida, triste, abatido, e estava lá com seus problemas. E estava quase desistindo da fé, até que um dia, o que aconteceu? Quando estava saindo, ele foi pegar o violão, Deus deu uma música para ele. Se eu cantar a música vai saber, né? Então, Deus deu uma música para ele. E ele pegou, ainda desanimado. E um dia, um pastor falou com ele, falou uma profecia para ele. Disse, olha, um dia você vai, suas músicas, você vai ser conhecido no Brasil todo. E um dia, um grande pastor, conhecido também, foi pregar numa igreja onde ele estava tocando. E ele estava ali dedilhando a música e nem cantando. E o pastor olhou para ele, olha, quero você cantar. Contando mais ou menos, né? Eu quero que você cante essa música amanhã lá no meu programa. E ele foi no programa para cantar aquela música. E ele estourou, então, no Brasil todo. Deus nos traz pessoas para nos ajudar no nosso propósito. Olha só. E hoje ele abençoou, já veio até aqui na igreja esse cantor. Hoje ele abençoou o Brasil todo. Mas ele teve problema, aflição? Teve ou não teve? Teve. Faliu 4 vezes, coitado, nem sabia dessa história. E a biografia, né? Então, faliu as 4 vezes, quase desistiu, quase parou. Mas o Senhor, o quê? Resgatou ele, trouxe um abençoador, alguém que inclinou o seu coração para a vida dele. Deus move as coisas para nos ajudar. E Deus pode mover as pessoas para te ajudar, para me ajudar. Eu creio neste poder, a das boas conexões. Amém? Então escreve aí boas conexões. Então, gente, olha só. Primeiro que ali de Neemias, olha só, ele teve um problema. O problema motivou ele ao seu propósito. Você tem problema? O que acontece quando você vê o problema? Você se assusta diante do problema? Paralisa você? Essa pandemia aí, tá todo mundo assustado em casa. Claro, tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa mesmo, né? Mas está lá com medo, assustado, está tudo paralisado. Tem um problema financeiro, paralisou minha vida, não consigo mais andar, estou depressivo, vou ficar de casa. O problema paralisa você? Porque o problema tem que ser uma alavanca para as nossas vidas. Eu preciso entender. Quando você entender, minha gente, quando você entender, você que está em casa, que o problema são alavancas. Que o problema, o que é alavanca? É o que faz a gente saltar. Gente, o grande problema de Davi foi Golias. Golias que colocou Davi no seu propósito. Até então ele cuidava das ovelhas. É ou não é? O grande problema de José foi o poço. Foi o poço que fez ele ir para o Egito. Gente, problema, eu tenho que olhar para o problema como o que eu vou me beneficiar com esse problema. O que eu vou aprender? Aonde esse problema aqui vai me levar? Eu preciso entender isso, amém? E as boas conexões. Olha lá. Então o que acontece? Neemias muda tudo na vida dele. O que ele descobre o seu propósito, que era restaurar os muros, ajudar o seu povo. E ele então sobe de nível de copeiro a governador. Ele atende o chamado de Deus e segue no seu propósito, no propósito que ele traçou, no rumo e no destino que ele traçou. E aí você vê então um muro construído em 52 dias. Quem quer viver o seu propósito aí? Amém? Então vamos lá. Esse foi o segundo. E terceiro e último. Viver o meu propósito não me livra de problemas. Então, pastora, quando eu descobrir o meu propósito, eu não vou mais ter problema. Sonha. Aí é que você vai ter problema. Mas aí então eu não vou descobrir. Vai. Tem que descobrir. Porque tudo que nós fizemos, quando estamos dentro do nosso propósito, tudo prospera. O problema pode ser grande, mas a vitória é ainda maior. A alegria e satisfação ainda maior em nossas vidas. Olha só, vamos continuar em Neemias? Neemias descobriu o seu propósito, foi para Jerusalém. Eita, chegou em Jerusalém.
foi gente, ele era copeiro, passou um grande administrador. Como Deus, né? Deus capacita a gente mesmo. E ele chegou e ele inspecionou, colocou todo mundo, já organizou as equipes de trabalho, colocou todo mundo trabalhar. Sabe o que aconteceu? Vai lá no capítulo 4 agora de Neemias. Capítulo 4, verso 1. Olha só que coisa linda. Aparece aí dois homens, vamos dizer assim, né? Abençoadinhos na vida dele. Sanbalate e Tobias. Vou ler para vocês. Ele já está lá e ele começa então, ajeita as famílias e começa a reconstrução dos muros. Quando Sanbalate, que é o outro nome do seu filho, soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o outro, abençoadinho, o amonita que estava do seu lado completou: pois que construa, basta que uma raposa suba lá para que este muro de pedras desabe. Eita! Está agora vivendo o seu propósito. Foi chamado para mudar a história daquele povo em Jerusalém. E ele então caminha em direção ao seu destino, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Fazendo o seu propósito. O que aparece? Aparece os inimigos. E Sanbalate e Tobias, eles lutaram e eles injuriaram, eles falaram mal, eles puxaram o tapete, eles zombaram. Vocês viram a zombaria? Será? Uma raposa sobe para cair. Será que eles vão reconstruir de pedra? Olha só, o que os dois abençoadinhos fizeram. Gente, na nossa vida, nossa, quanta intriga acontece. As intrigas as confusões que eles estavam fazendo, eles chamaram os outros, falaram com um monte de gente. Então, quanta intriga, quanta confusão. Vamos puxar para nós? Será que a gente passa por intriga, confusão, hein? Hein, gente? Será que a gente tem problema com pessoa? Temos muito problema com pessoas. Assim, eu fico admirada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu fico pensando que eu não sou desse mundo. Eu fico pensando que tudo é muito bonito, que as pessoas se amam. Porque eu tenho um coração, a gente dá aquilo que a gente tem, não é? Então eu tenho um coração assim, que as pessoas se amam e tal. Mas aí às vezes eu vejo a realidade da vida, né? Quando alguém fala alguma coisa terrível, posta algo terrível, tipo, puxa o tapete das pessoas, e a gente pensa assim, meu Deus, a gente pensa que isso não existe. Então as pessoas vêm caluniando, zombando, fazendo coisa ruim, levantando um monte de coisa errada e ruim. Eu digo, meu Deus, vamos batizar essa pessoa lá embaixo d'água. E a gente fica assim, mas não acontece. A gente vê cada coisa, tanta pessoa que odeia, tanta pessoa cheia de ódio no coração, quanta pessoa que não se libertou, que é boca do diabo. Meu Pai querido, tem misericórdia. O meu temperamento sanguíneo tem vontade de, Mas não, a gente precisa ter domínio próprio. Mas a gente tem vontade. Então a gente ora pela pessoa, que é o que eles fizeram aqui. O que Neemias começou a fazer? Ele começou a orar. Olha, lá no versículo 4, ouve-nos, ó Deus. Ele ouvia tudo isso, ele dizia assim, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo de outra terra. Não perdoe seus pecados, nem apagues as suas maldades. Pois era uma nação forte também, né? Pois provocar a tua ira diante dos... E assim, vamos orar. Ele começa a orar. E aí acontece outra coisa, gente, assim, quem tem propósito divino bem definido, ele não para, ele não
paralisa diante de zombarias, diante de insultos, diante de gente raivosa, de gente que quer puxar tapete, diante de gente que quer te fazer uma... Ele não para, porque Neemias, ele tinha um propósito bem definido. Ele sabia que ele tinha que o quê? Reconstruir os muros de Jerusalém. Ele tinha que ajudar aquele povo. Então parou isso? Não. Ele começou a orar. O Senhor ouve. E sozinho começou a orar aí diante de Deus. E sabe o que aconteceu? Eles não pararam. Você não pode parar. Ai, porque falou mal de mim. Vou parar? Não. Ora. E não para de fazer o que você está fazendo. Não para de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Continua reconstruindo aquilo que você está fazendo, ou construindo, ou reconstruindo. Tem gente que está reconstruindo já, tá? Aquilo que foi derrubado. E olha só o que eles fizeram, ó. Versículo 6. Neste meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha, gente, se eu tenho um propósito divino na minha vida, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei quem eu sou, eu sei quem o que eu tenho que fazer, eu sei aonde eu estou indo. Não é zombaria que me para. E isso influencia quem está do meu lado. Então nada me para, nada parou eles. Ó, quer escrever mais uma aí, ó? Quanto mais você avança, mais os problemas aumentam. Ai, ai, ai. Vamos lá? Versículo 7. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes... Opa, aumentou gente aqui, ó. Os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Ficaram o quê? Furiosos, e todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar o quê? Confusão. Quando você avança no teu propósito, o problema aumenta. Tem mais gente falando mal, mais as coisas acontecem, o negócio lá, antes você tratava com alguns reais, agora com alguns milhões de reais, então às vezes as coisas acontecem com milhões de reais, é um pouco maior a proporção, amém, né? Em nome de Jesus, que seja maior a proporção aí, então as coisas acontecem, mas é porque você está avançando. Quando eles começaram a avançar, o que aconteceu? Um monte de gente se levantou e eles já planejaram em atacar. Aí Neemias faz o quê? Ele junta todo mundo para orar. Então vamos orar, gente. Vamos orar, porque eu estou vendo que o negócio aqui não está... E ele junta, e o versículo continua ali 9, ó. Nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda dia e noite para proteger-nos deles. Mas, gente, assim, ó, ele foi orar, mas ele também fez o quê? Ele organizou o negócio. Eita! E ele começa a organizar tudo aquilo. E ele começa a fazer, então, o que tem para fazer. Gente, assim, ó, eu posso orar, mas eu tenho que agir. Eu tenho que fazer. Eles oraram e colocaram guardas. Gente, eles não olharam para o problema. Eles olharam só para o propósito. Não fique olhando para o seu problema, o que aconteceu, os inimigos, aquilo que se levantou. Olhe para o seu propósito. Olhe para o muro reconstruído. Olhe para aquilo que você tem que fazer. Deus te chamou para isso. Então faça, não pare, não paralise. Deus tem grandes coisas na sua vida. Mais ainda, ó, e no meio disso surgiu desânimo e até medo. Mas quem tem propósito, o seu foco não se perde. Olha o que diz o versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Versículo 13. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças, arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Gente,
Olha só, eu não paro diante de nada, por quê? Porque eu tenho propósito. O meu fim é beneficiar os outros. Eu posso enfrentar muitas vezes um receio, um medo, mas isso não pode me paralisar. Eu tenho um Deus que é grande comigo, foi Ele que colocou isso no meu coração, então eu vou continuar caminhando, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar avançando sempre e sempre e sempre. O que eles fizeram? Eles taparam as brechas, eles arrumaram as coisas, eles reorganizaram o local. Gente, quando temos problemas, quando as coisas acontecem em nossas vidas, a gente reorganiza tudo, a gente tapa a brecha, a gente chama as pessoas para ajudar, a gente junta, a gente coloca guardas, a gente protege, a gente vigia, a gente ora, tudo isso junto. Sabe o que acontece? O muro é reconstruído. As coisas acontecem, mas isso acontece para aquele que tem o quê? Um propósito bem definido. E por fim, quando ele termina o muro, quando você terminar tudo aquilo que você tem para fazer, quando você chegar no final, quando você conquistar, quando você fazer, sabe o que vai acontecer? Tá ali nos finalmente, colocando ali os negocinhos, o que vai acontecer? Eles chamam ele. Aparece ali para distrair a sua vida, para você não desfrutar daquilo que Deus colocou na sua vida. Aparece o que? As distrações, mas ele ignora. E olha o que diz a palavra do Senhor em Neemias capítulo 6, verso 1. Quando Sambalate, Tobias e todo o restante dos seus inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas dos seus lugares, faltavam só as portas, Sambalate e Tobias mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhe mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Gente, a gente tem que saber quem que nós vamos ignorar, o que nós vamos ignorar, o que pode atrapalhar o meu propósito. Então, assim, distrações não podem me paralisar, não devem me paralisar. Caminhe no seu propósito, não gaste energia em coisas que desviam o seu propósito. E por fim, então, gente, olha, Paulo passou necessidade, foi preso, chicoteado, maltratado, mas ele cumpriu o seu chamado e o seu propósito. Ele cumpriu tudo que ele tinha para cumprir. Romanos 8, 28 fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eita, Deus é bom demais. Deus é maravilhoso demais. Então, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Somente quem tem propósito divino bem definido não paralisa diante do mal, mas vive contente, pois confia no Deus que o fortalece. Que Deus fortaleça a sua vida nessa noite. Vamos orar? Se coloque de pé. Que bom que você esteve conosco no nosso culto nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra impactou o seu coração. Você foi tremendamente abençoado como nós fomos. Que Deus abençoe sua vida durante esta semana. Que Deus ilumine a sua vida. Sim, queridos, e não esqueçam, compartilhe esse vídeo, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, e se inscreva nas nossas redes sociais, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Siga-nos, sempre trazemos um conteúdo, algo de Deus para o seu coração. E lembre, nós estamos aqui toda quarta, às 20 horas e todo domingo às 19h30. Assista as nossas lives e quando você puder, venha conhecer a nossa igreja. Um beijo no seu coração, valeu! Deus abençoe.